Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Olhem, nem acredito que já estou aqui a gravar podcast. Estava há imenso tempo a querer gravar este episódio, já tinha o tema do episódio escolhido, a pergunta selecionada, os tópicos que eu queria trazer já estavam todos selecionados também e nunca mais chegava o momento em que eu me sentava com o meu microfone a gravar para vocês, mas finalmente cá estamos. As minhas últimas semanas foram assim um caos de coisas boas a acontecer. No início do mês eu fui de fim de semana prolongado, naquele primeiro fim de semana de junho, junho? Sim, junho, para a Espanha. Estive em Baiona, estive em Vigo, estive nas Ilhas Cis, ou Cies, não sei como é que se diz, mas vou daqui para a frente dizer Cis, porque acho que é assim que os espanhóis dizem, não sei. E gostei tanto, foi tão bom, olhem, é um verdadeiro paraíso e fica apenas a 1h30 da minha casa, 1h30 de Santa Maria da Feira. Portanto, foi mesmo bom lá ter estado. Eu já tinha estado em Vigo, mas sempre na altura dos mercadinhos de Natal, que é a principal razão pela qual Vigo é conhecida, na verdade. Mas gostei muito de ter lá estado nesta altura do ano, porque descobri muitas coisas incríveis lá. Descobri que se pode dormir lá, que eu não sabia, que se podia dormir nas Ilhas Cis. Descobri que tem supermercado, descobri que tem restaurantes, descobri tudo. Enfim, foi muito bom. A água é gelada, já se sabe, muito, muito fria, mas também muito azul, e para mim o azul já conta tudo. E depois deste fim de semana mega relaxante, trabalhei mais uns dias e depois rumei até Lisboa para fazer parte do evento Fertilidade Sem Tabus, do Dr. Miguel Raimundo, onde foi muito bem recebida, foi sim senhora. Estive a falar sobre o impacto dos tratamentos de fertilidade na sexualidade e intimidade em casal. Como o evento era no sábado, aproveitei e fui mais cedo para aproveitar os santos. E, malta, 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 eu estou rendida aos Santos Populares de Lisboa. Eu nunca tinha ido aos Santos em Lisboa. Nós temos o São João aqui no Porto e é incrível. Se nunca foram, deviam mesmo vir. Mas eu nunca tinha estado nos Santos em Lisboa e eu diverti-me tanto. Eu já não me divertia assim há muito tempo. Estive num arraial chamado o Arraial que Deu, um arraial muito tranquilo, cheio de boa vibe, caldo verde maravilhoso, uma seitana, a versão vegan da bifana, maravilhosa também, bandeira LGBT, bandeira palestina, vi pessoas que admiro muito, fiquei em modo fangirl durante imenso tempo com pessoas que eu admiro muito porque são criadoras de conteúdo no digital também. Olhem, foi tudo de bom, eu gostei mesmo muito de ter ido e pronto, estou rendida aos Santos, quero voltar todos os anos, foi a melhor decisão que eu tomei. A vossa Lisboa é muito linda, malta, muito linda. Pronto. E depois tive então o evento do Dr. Miguel Raimundo, foi super interessante também, foi muito giro, foi no Campo Grande, em Lisboa, eu nunca tinha estado no Campo Grande e foi muito interessante e gostei muito. E pronto, contadas as fofocas da semana, vamos ao que realmente importa e é aquilo que vos faz, acho eu, ouvir este podcast. Como vocês sabem, eu recolho as vossas questões, as vossas confissões, histórias, enfim, o que me quiserem enviar, trago-as para aqui para refletir sobre elas à luz da psicologia e trazer-vos insights que possam ser relevantes. Portanto, antes que me esqueça, deixo aqui o lembrete que se quiseres partilhar uma história, uma inquietação, uma confissão, podes escrevê-la no link que eu vou deixar na descrição do episódio e na descrição do podcast. Gostava também de fazer aqui um parênteses de que se a tua história for demasiado grande que não caiba no link que eu deixo na descrição do episódio, podes também enviar-me um e-mail, fica sempre o meu e-mail disponível também na descrição do episódio e também na descrição do podcast e, portanto, quando quiserem, podem enviar-me e-mail com as vossas inquietações que eu irei ler e trazer para aqui. Pode ser? Eu acho que sim. Posto isto, diz assim: estou numa relação há 6 anos. Há umas semanas descobri que ele me traiu. Foi uma vez, com outra pessoa, num fim de semana em que discutimos. Ele diz que se arrepende, que não significou nada, que quer continuar comigo. Mas desde que soube, penso nisso todos os dias e não consigo voltar a ser a mesma com ele.
Sinto muita raiva e tristeza. A pergunta que não me sai da cabeça é possível ultrapassar uma traição ou vou sempre sentir esta mágoa por ele? Olhem, eu achei que esta pergunta era super interessante porque toca aqui em vários temas importantes, mas acho que o principal tema que vos queria trazer é o tema da traição. É um tema muito complexo que dá pano para mangas e foi exatamente por essa razão que eu escolhi. Acho que é um tema muito interessante de trazer para o podcast porque dá efetivamente para trazer muitas reflexões e muitas nuances. Mas a primeira coisa que eu quero trazer é que a traição, e isto é um disclaimer que acho importante, a traição é uma escolha e, como é uma escolha, pode sempre ser evitada. Portanto, nada do que nós falaremos aqui tem como objetivo minimizar o sofrimento que a traição causa na pessoa que foi traída, ok? E também na pessoa que trai ou que traiu. Nada do que nós falaremos aqui tem como objetivo minimizar esse sofrimento. Portanto, queria mesmo fazer este disclaimer que é importante de ser frisado. Mas comecemos então pelo início, que é o que é uma traição? Quando nós falamos em traição, nós estamos a falar da quebra de confiança e lealdade que acontece numa relação, seja essa relação romântica, familiar, de amizade ou até mesmo em contexto profissional, que também pode acontecer. Portanto, é quando há quebra de confiança ou de lealdade numa qualquer relação. É claro que nós, quando falamos em traição, de uma forma mais corriqueira, estamos a falar de uma traição em relações amorosas, estamos a falar de infidelidade e à partida estamos a falar de envolvimento emocional ou físico com outra pessoa fora da relação, ainda que também existam traições que não envolvam o envolvimento emocional ou físico com outra pessoa fora da relação. Mas de uma forma geral é isto que se entende quando nós falamos em traição e é isso que eu assumo quando esta pessoa diz que descobriu uma traição. Importante também abrir aqui um parênteses de que a traição pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas e que, portanto, quando nós falamos numa traição, não fica muito claro o que é que efetivamente aconteceu, porque nós não sabemos quais é que são os limites que foram previamente definidos no início deste relacionamento. Nem sabemos que pistas é que o casal foi deixando um ao outro daquilo que é ou não é aceitável fazer na relação. Há muitos casais que não comunicam previamente sobre isto e depois acabam por se surpreender com as reações da outra pessoa quando falamos sobre este tema especificamente. Eu conheço casais que depois de falarem sobre isto ficam genuinamente surpreendidos. Genuinamente surpreendidos. Que é, eu não sabia que isto era ok para ti, eu não sabia que estar com uma pessoa, flertar com uma pessoa no bar, enviar uma mensagem, não sei o quê, que era ok para ti, ou eu não sabia que isso era um limite teu, enfim. Ou seja, como não se fala sobre o tema, até porque enquanto sociedade, hum, meio que deixamos implícito de umas relações para as outras e até deixando até para relações à nossa volta implícito aquilo que é ou não é ok fazer, e estamos todos a guiar-nos por um conjunto de regras que não sabemos muito bem quem é que criou, nem porque é que criou, e depois isto também dava todo um outro tema sobre a monogamia, enfim, não vamos entrar por aí, mas de facto todas estas regras que nos vão sendo, que vão ficando implícitas nas nossas relações, fazem com que nós não sintamos a necessidade de conversar sobre isto e depois acabemos por nos surpreender com: "Ah, eu não sabia que esta pessoa pensava assim, nós nunca falamos sobre este tema". E portanto, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isto é, por favor, comuniquem sobre quais é que são os limites da relação, o que é ou não é ok fazer, porque é mesmo importante. E quando nós falamos sobre isto, há muitas pessoas que dizem, eu não vou falar sobre isso, porque falar sobre isso é por si só já dar uma bebe à outra pessoa e dizer que isto é todo um tema que podemos falar. Não é importante falar sobre isto. Falar sobre isto não vai fazer com que a pessoa queira mais depressa fazer X, Y, Z. Portanto, acho que não, nem vale a pena entrar muito por aí. Queria deixar-vos também com esta informação de que existem vários tipos de traição. Quando nós falamos em traição, estamos a falar de um tema muito complexo e, portanto, não estamos a falar só da traição física, nem só da emocional. Também pode haver traição financeira, traição social. Existem imensos tipos de traição. E existem também formas diferentes eh, com as quais lidamos com cada um destes tipos de traição. Existe um estudo de um psicólogo clínico chamado Esteban Cañamares, ele é espanhol, que diz que cerca de 72% dos homens consideram que a infidelidade sexual, portanto, uma traição do foro físico, do foro sexual,
é pior do que a infidelidade emocional. Enquanto que 69% das mulheres acreditam o contrário, que a traição emocional é muito mais grave do que uma infidelidade sexual. E reparem como, enquanto pessoas, nós lidamos e consideramos determinadas coisas na traição tão diferentes com base na forma como fomos socializados. Estas diferenças muitas vezes recaem sobre este duplo padrão de julgamento que nós fazemos da, do impulso sexual masculino e do impulso sexual feminino, que é a traição física masculina, é vista como mais desculpável e justificável, porque está associada a esta ideia de que o homem não controla os seus impulsos, tem mais necessidade de se explorar sexualmente, enquanto que as mulheres são mais recatadas, ponderadas e do lar, e portanto uma traição do foro físico por parte de uma mulher é vista de uma forma muito diferente. Enquanto que uma traição emocional é mais ao contrário. À partida, há socialmente esta ideia de que as mulheres, quando traem emocionalmente porque se apaixonaram por uma nova pessoa ou porque se deixaram levar numa atração mais emocional, estão, na verdade, a procurar aquilo que, enquanto sociedade, achamos que é o papel da mulher, que é o ser cuidada, ser acarinhada, ser amada, ser. Enfim. Mas voltando à questão desta pessoa, que acho que é o que verdadeiramente importa aqui. Em primeiro lugar, falta-me informação muito importante para eu poder responder à questão: é possível ultrapassar uma traição? Porque, primeiro, não sei quanto tempo passou desde que a traição aconteceu até ao momento em que descobriste. Portanto, quando é que tu descobriste esta traição? Quanto tempo passou desde que a traição aconteceu até teres descoberto? Segundo, como é que descobriste? Foi uma descoberta ao acaso? Foi a outra pessoa que te contou? Foi alguém que soube e que te trouxe essa informação? E em terceiro lugar, porquê? Porque é que o parceiro traiu? E acho que eu gostava de refletir um pouco nesta última questão. Porque é que as pessoas traem? E atenção que esta questão não vem com nenhuma intenção de passar um paninho pelas costas de quem trai. Nós sabemos, como já referi no início, que a traição é uma escolha da qual a pessoa precisa de assumir total responsabilidade, eh, enfim, mas ainda assim a verdade é que há estudos que têm mostrado que há algumas razões, não sei se gosto da palavra razões, mas que existem algumas motivações para trair, até porque a traição é muito mais complexa, como já falamos, do que pode parecer. Mas antes de avançar para possíveis razões, há toda uma outra questão que geralmente se faz relacionada com este tema, que é: será que a traição significa falta de amor? É sempre por não amar a pessoa que uma outra pessoa trai? E eu diria que não necessariamente. Até porque as nossas formas de pensar, os nossos padrões de pensamento, padrões de comportamento e às vezes até a nossa moral não está necessariamente associada ao amor que nós sentimos pelas pessoas à nossa volta. O cérebro humano e a experiência humana é muito mais complexa do que isso. É claro que, teoricamente, quem ama, respeita, e quem respeita, não trai. Olha, havíamos de fazer uma camisola com isto. Quem ama, respeita, quem respeita, não trai. No entanto, há casos em que, lá está, as traições são muito mais complexas e acontecem por razões que também vamos explorar a seguir, que na verdade nada dizem sobre o amor que se sente pela outra pessoa. O pior é quando a infidelidade se torna uma constante e na verdade até serve? Até serve como muleta para manter um relacionamento, procurando-se noutras pessoas a complementação do que não se tem nesse mesmo relacionamento. E nós também vamos falar sobre isso mais à frente. Mas quando isto acontece, obviamente precisamos de pensar quando é que faz sentido terminar a relação, deixar a outra pessoa seguir em frente, e viver outras experiências, não é? Enfim, faz-vos sentido estas reflexões até agora? O que é que vocês pensam sobre isto? Estou muito curiosa para saber que comentários é que vocês têm sobre este tema e o que é que vocês acham sobre porque é que as pessoas traem, que visões é que têm sobre isto. Até porque nós ouvimos tantas coisas sobre isto ao longo do nosso crescimento, ao longo da nossa vida, tantas coisas sobre a traição, quem trai uma vez trai sempre, quem ama não trai, quem não sei quê, e isso fica-nos muitas vezes e levamos para as nossas relações e levamos para a nossa vida sem sequer refletir e desconstruir ideias sobre isto. Portanto, gostava muito de saber o que é que vocês pensam sobre isto.
Mas a primeira razão que vos queria trazer é que, ou seja, a primeira razão que me ocorre assim logo à partida é a procura por excitação e novidade. Nós já falamos no episódio anterior que, principalmente em relações mais longas, a paixão e o fogo inicial que nós sentimos, aquele fogo hum, de início de relação, acaba por diminuir e dar lugar a outros conceitos que são também importantes, como o amor, o conforto, a estabilidade, enfim, a segurança. E há muitas pessoas que traem, não por realmente faltar alguma coisa no relacionamento, até porque, atenção, o facto da paixão diminuir não significa o retirar de nada na relação, muitas vezes é só um transformar das emoções, mas porque querem satisfazer desejos de outras coisas, como de novidade, adrenalina, imprevisibilidade e mistério, que, como já sabemos, estão muito presentes nesta fase da paixão. E, portanto, a traição muitas vezes é uma forma desadequada que a pessoa encontra para procurar de novo estas coisas que já não estão tão presentes na relação ou que foram substituídas por outras também importantes. Mas aquilo que é particularmente curioso é que, ainda que não me pareça ser o caso neste casal em específico que me escreve, é que esta possível razão para trair, portanto, esta procura pelo mistério, a adrenalina, a novidade, a imprevisibilidade, está extremamente associada a momentos de impacto. Momentos de impacto são a morte, a doença, o luto, enfim, porque há muito este pensamento de: "Será que eu vou voltar a sentir-me daquela forma? Será que me vou voltar a sentir XYZ? Vou ficar aqui para sempre neste conforto, nesta estabilidade?". E muitas vezes, em situações de impacto, há esta procura de novo pela novidade, adrenalina e imprevisibilidade, como já falamos. Ainda que, lá está, não é curioso porque não me parece, que seja, o caso deste casal. Outra coisa que também se relaciona com esta procura de excitação e que também é uma das razões estudadas para a traição, é aquela história do fruto proibido ser o mais apetecido. A verdade é que a transgressão, o transgredir das regras, tem um grande poder em nós enquanto seres humanos. Há um desejo humano que nós temos em quebrar regras, em querer o que não podemos ter. Há muitas pessoas que só traem na medida em que não podem trair. Outra t-shirt. Ou seja, há pessoas que só traem na medida do proibido, não é? Ou seja, não poder fazer dá muita adrenalina para que a pessoa queira fazer. E quando, por exemplo, um casal abre a relação ou quando passa a ser, fica solteiro e passa a ser permitido, já não tem tanta vontade de estar com outras pessoas. Isto faz sentido? Já tinham pensado nisto? Uma outra razão que também está estudada em relação a este tema é que muitas pessoas se envolvem com outras pessoas fora da relação para satisfazer necessidades que não estão a ser satisfeitas na própria relação, como já falamos há pouco. E atenção que é importante fazer já aqui uma pausa, porque isto não é sobre a outra pessoa não dar isto ou aquilo. A culpa, e atenção, a culpa nunca é da pessoa que foi traída, ok? Isto não é sobre: "Ai, tu não me deste isto, tu não me deste aquilo, estava em falta na relação, eu fui procurar fora". Não é sobre isso. É sobre o facto de que numa relação nós temos necessidades, que nem sempre são sexuais, muitas vezes podem ser de intimidade, de carinho, de valorização, de autonomia, de liberdade, de apoio, de enfim, de tantas coisas, e que muitas vezes na procura por suprir essas mesmas necessidades, a traição acontece. E eu já ouvi muitas vezes pessoas dizerem-me, quando eu conheci a pessoa X, com quem traí a minha parceira ou o meu parceiro, o que realmente me atraiu nesta pessoa X foi o carinho que a pessoa me dava, ou foi que a pessoa apoiava o meu sonho, ou foi porque a pessoa me deu liberdade para eu fazer, ou para eu ser, ou para eu acontecer, sei lá, o que quer que esteja em falta na relação daquela pessoa. E não é só sobre sexo, sabem? Nós ouvimos muito esta questão do: se não lhe deste sexo, ele vai procurar fora. Nem sempre é sobre a necessidade sexual, às vezes são outras necessidades. E é por isso que é tão importante nós sabermos comunicar que necessidades é que são estas, que necessidades é que nós temos, que necessidades não estão a ser supridas pela pessoa com quem estamos. Ou então, como falávamos no primeiro episódio, atenção, atenção, que o que eu vou dizer é super importante,
saber satisfazer essas mesmas necessidades de uma forma saudável e adaptativa e não destrutiva, como é a traição, com outras pessoas à nossa volta, pasmem-se. Com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, obviamente sempre de uma forma saudável e adaptativa e ajustada aos limites da relação, como já falamos, né? Portanto, ou comunicamos as nossas necessidades, ou vamos satisfazê-las com outras pessoas da nossa vida de uma forma saudável e justa para a pessoa com quem estamos. Faz sentido isto? Acho que sim, né? O que me leva aqui ao terceiro ponto, que é a insatisfação com o relacionamento é uma das causas, bastante mais comum nas mulheres até, para haver uma traição. Ou seja, e aqui eu quis fazer esta separação entre as necessidades não supridas e a insatisfação com o relacionamento, que são coisas diferentes. Uma necessidade não suprida é uma necessidade que existe e que não está a ser suprida pela pessoa com quem estamos, mas que de uma forma geral não é por si só suficiente para não haver satisfação com a relação atual. A insatisfação com o relacionamento é uma das principais causas para haver uma traição, a insatisfação de uma forma geral. E esta insatisfação vem muitas vezes da falta de intimidade emocional, aprofundamento, não sei se diz, mas do aprofundar da ligação emocional, da falta de comunicação também, do cansaço emocional de estar sempre à procura de uma coisa que nunca vem, que nunca chega, da falta de nos sentirmos desejados e desejadas, acarinhadas, valorizadas, importantes para a outra pessoa. E na verdade, esta é a causa mais comum nas mulheres que não vão satisfazer as suas necessidades na traição, mas quando estão insatisfeitas com o relacionamento, a tendência é: vou procurar noutro lugar a satisfação que eu não estou a receber aqui. E muitas vezes a traição é emocional, porque é essa a necessidade que está em falta. Já tinham pensado nisto? Nestas diferenças? E atenção, isto não é biológico, malta, nunca é biológico, é sempre socialmente aprendido, ok? Socialmente aprendido e também por conta das dinâmicas sociais que vamos vivendo entre géneros, não é? Entre sexos e géneros, portanto, é muito por aí. Depois, a repetição de padrões é também uma razão muito presente nos estudos relacionados com traição. Eu acredito que esta repetição de padrões tem muito a ver com aquilo que nós vemos acontecer na nossa infância, nas nossas casas, com as nossas figuras de vinculação, sejam elas os nossos pais ou outros cuidadores, que no fundo é isso que significa figuras de vinculação, e que nos podem ter trazido aqui a normalização de certos comportamentos e até do caos, de uma forma geral, ou seja, trazendo aqui esta ideia de problema, dificuldade, desafio, como forma de amor. Há muitas pessoas que só leem amor no caos e que precisam de trazer esse caos, precisam com muitas aspas, de trazer esse caos, não vou dizer precisam, vou dizer sentem necessidade de trazer esse caos para a relação, para sentirem que a relação está boa e está válida, porque foi isto que aprenderam como amor. Há uma frase que eu gosto muito e que digo muitas vezes em consulta que é: nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. E portanto, muitas vezes a traição vem como uma forma de autossabotagem, como uma forma de trazer esse caos, essa dificuldade, esse problema para a relação, para sentir que a relação está ok, ou até de uma forma muito paradoxal, eu sei que isto é difícil de compreender para quem não é da área de psicologia ou para quem não esteja familiarizado, os meus clientes já estão mais ou menos familiarizados com isto, mas esta ideia de que nós queremos sempre confirmar o nosso maior receio. Ou seja, se eu tenho uma crença de que os outros me vão abandonar, se eu tenho uma crença de que não sou suficiente, de que não sou assim tão boa, de que sou substituível, é exatamente isso que eu vou procurar através dos meus padrões disfuncionais, confirmar através da autossabotagem, obviamente, e da repetição destes padrões. Que muitas vezes somos nós que não somos nós que os não somos nós que formamos uma ferida dentro de nós, mas muitas vezes somos nós que a mantemos. Complexo ou não? Se calhar não tanto assim, agora que me estou a ouvir a falar alto, acho que não tanto assim, acho que foi claro. E por fim, trazer-vos também outra perspectiva, que é a descoberta pessoal e a procura identitária.
que é um clássico e que é muito fofo, eu acho muito querido, ainda que, pronto, não, acaba por não justificar a traição e o sofrimento associado, mas que é esta, ou seja, mesmo não havendo insatisfação ou dificuldades na relação, há uma necessidade de explorar novos eus, novas identidades, novas pessoas que eu poderia ser, situações que eu poderia viver e até pessoas com quem eu poderia estar, que no fundo eu nunca estive e acredito nunca poderei estar, a menos que eu vá trair. Ou seja, é meio que a tentação das vidas não vividas e até o reencontrar da pessoa que nunca fomos. Outra t-shirt. É muito mais comum nos casais mais velhos, obviamente, idosos até, porque é nesta fase da vida em que há esta procura identitária, descoberta pessoal e a saudade do que eu nunca fui e esta procura por novas identidades de quem é que eu poderia ter sido. Enfim, complexo também. Faz sentido? Mas enfim, estamos aqui a falar das razões para trair, e a pergunta que esta ouvinte realmente me faz não é sobre nada disto, não é? A pergunta que esta ouvinte me faz é possível ultrapassar uma traição? E será que vai sentir sempre esta mágoa? Eu sei que este tema é sempre muito complexo, não é? Como estou aqui a reforçar, e que as opiniões se dividem muito, e eu tenho algum receio de entrar por esta questão, tenho, não vou mentir, mas cá vamos. É possível sim ultrapassar uma traição. É claro que ultrapassar uma situação destas, em que realmente há uma quebra do acordo previamente estabelecido, é de facto muito difícil para muitas pessoas. Nós não podemos ignorar, como é óbvio, o contexto da traição, a forma como se descobriu, tudo o que está à volta, desde o acontecimento até ao presente, que informação importante é que está em falta. Isto tudo é importante para perceber se nós conseguimos ou não reconstruir esta relação. Portanto, nós precisamos de olhar para o contexto da traição para conseguir responder com toda a certeza: é possível superar ou não é possível superar. Mas de uma forma geral, se eu tivesse mesmo que responder, eu diria sim, é possível superar. O que é certo é que, e eu acho mesmo importante trazer esta ideia, reconstruir uma traição não é fazer umas obras na casa, não é, espera lá, a minha cozinha está meia gasta, meia velha, vamos trocar por uma nova. Não. Reconstruir uma relação depois de uma traição é mandar a casa toda abaixo, malta, e voltar a construir tudo de novo outra vez. Tudo outra vez. Há muitas pessoas que escolhem ficar depois de uma traição sem mudar grandes coisas nas estruturas desta casa, desta relação, e depois o assunto não fica bem resolvido porque está assente em podridão. Não é que a relação fosse má antes de haver uma traição, mas a traição vai minar tudo aquilo que nós sabíamos ser verdade. A traição destrói tudo o que nós achávamos estar construído, não é? Toda a confiança na pessoa, em nós próprios, no que nós sabíamos ser verdade, e portanto tem que ir abaixo, tudo vai abaixo para voltar a subir. E é claro que esta escolha de reconstruir uma relação, ou seja, se nós escolhemos ficar, esta escolha precisa de ser feita segundo o que diz o nosso cérebro e, acima de tudo, o nosso coração, mas também analisando a fundo todos os aspectos desta relação. Ou seja, nós temos que ter em consideração que a relação e a vida em casal vai, obviamente, mudar. Não dá para ficar a mesma, não é possível. Assim como não ficaria a mesma se acontecesse outro tipo de coisa igualmente impactante. E atenção que às vezes há casais que se reconstroem de uma traição e que veem a sua relação até mudar para melhor. Depende, obviamente, muito das pessoas e dos casos e da forma como se constrói tudo isto e da forma como a traição também é enquadrada. Mas eu sinto que há uma certa vergonha ainda que paira sobre a traição e que eu percebo que exista, claro. Pronto, nós vivemos numa sociedade que condena muito a traição e que vive muito também em função disso e até da competição e todas essas coisas. E que muitas, ou seja, esta vergonha muitas vezes faz com que muitas pessoas tenham receio de assumir que querem perdoar ou que querem recomeçar o relacionamento, porque sentem que isso faz delas menos pessoas, menos capazes de tomar decisões, menos amadas. E atenção que nós já deixamos implícito que uma traição nem sempre significa falta de amor, não é sobre serem menos capazes, menos pessoas ou da relação ser menos válida. Nós é que as fazemos sentir assim enquanto sociedade.
Porque a tendência social é sempre deixa, vai embora, não fiques aí. E está tudo certo que seja essa a nossa tendência, porque durante muitos anos a vergonha era ficar na relação. Durante muitos anos a vergonha era essa. Agora a ficar é a nova vergonha. Agora, antes nós saímos das relações porque estávamos infelizes. Agora nós saímos das relações porque podemos ser ainda mais felizes. E a verdade é que esta tendência para o deixa, sai já, e que está tudo certo com essa tendência, muitas vezes é condescendente, ainda que esteja tudo certo com ela. Não sei se estou a ser contraditória, mas está tudo certo que nós queiramos o melhor para as nossas pessoas, mas também precisamos de não ser condescendentes nas relações com elas e acreditar que aquela pessoa sabe tomar a decisão que é melhor para si. E há muito este descredibilizar de um casal só porque essas duas pessoas já passaram por um momento de infidelidade. Isto de facto precisa de parar de acontecer, porque se aquela pessoa escolheu perdoar, e se é essa a decisão, nós precisamos de respeitar, enquanto sociedade. Importante fazer aqui um disclaimer. Obviamente não estamos a falar de uma repetição que acontece, de uma repetição, de uma traição que acontece repetidamente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, não é? Não estamos a falar sobre isso. Estamos a falar de um acontecimento que o casal está a tentar reestruturar. Estamos sempre a falar na perspectiva mais saudável da coisa, ok? Ou seja, trocando e baralhando, a traição pode representar sim um ponto de viragem na relação. É claro que esse ponto de viragem vai sempre trazer tristeza, mágoa. É muito difícil que não estejam associadas todas estas emoções e por isso é muito importante que ambas as pessoas respeitem o tempo de cada uma para processar estas emoções todas, não é? É natural que todas estas coisas se sintam, a raiva também, a desilusão, quem sabe até sentir tudo isto no mesmo dia. E é muito importante também que se comunique sobre, olha, sobre o que realmente importa, sabem? Porque muitas vezes na traição também há este foco em pormenores pouco relevantes que só magoam ainda mais. Pormenores sobre onde é que foi, quando é que foi, a que horas foi, o que é que fizeram, o que é que tinham vestido, o que é que disseste, o que é que fizeste. E na verdade eu percebo que esses pormenores pareçam importantes, mas aquilo que realmente importa para a reconstrução desta relação é porque é que aconteceu, que razões é que levaram a esta traição, o que é que isto significa para nós enquanto casal e quais é que são as nossas intenções em relação ao futuro, o que é que nós queremos fazer daqui para a frente, o que é que falhou e o que é que nós vamos fazer com isto. E neste ponto é muito importante que estas perguntas sejam efetivamente respondidas. O que é que contribuiu para a traição? Está demais. O que é que contribuiu para a traição? Qual é que foi o impacto da traição em cada um de nós, em cada uma das pessoas do casal? Porque não há só impacto para a pessoa traída, também para a pessoa que trai. Vale a pena continuar? Queremos continuar? O que é que pode melhorar a partir daqui? De que forma é que nós podemos corrigir o que falhou? E é também importante não cobrar o perdão. Ai, eu estou muito mal, eu estou disléxica. O meu namorado vai ouvir isto. Ele é disléxico. Ele vai ouvir isto e já vai dizer: Não, não és disléxica, só porque tu trocaste as ordens das palavras. Enfim. Portanto, é importante também não cobrar o perdão. Ou seja, se nós decidimos perdoar, nós não podemos usar o perdão como moeda de troca ou como justificação para atacar, criticar, controlar os passos da outra pessoa. Por mais que, atenção, uma traição traga inseguranças e traz, e é compreensível que traga, mas não é justo invadir a privacidade da outra pessoa, proibir o parceiro de fazer certas coisas, não o deixar viver a sua vida da forma que vivia antes, porque a verdade é que se perdoamos, tem que haver confiança. A confiança não é condicional. Se não há confiança, mais vale não haver relação. E portanto, nós temos que construir esta confiança de forma saudável. Não é construir a confiança em cima do controlo. Eu acho que estou a ser clara em relação a isto, né? Que se nós decidimos perdoar, nós não usamos o perdão como moeda de troca para estas críticas e controlo e submissão do outro. E também não faz sentido a atribuição de culpas. Eu sei que muitas vezes a tendência é pensar: o que é que eu fiz para merecer isto? O que é que eu podia ter feito diferente? O que é que eu poderia ter, não sei o quê. Mas a traição é uma escolha da qual a pessoa não participou, não é? Quer dizer, a pessoa que foi traída não participa na escolha e, portanto, não é a tua culpa que tenha acontecido. Isto é mesmo importante de se lembrar também.
Mas acima de tudo, para além de tudo isto que estamos a passar, ultrapassar uma traição requer obrigatoriamente um processo de luto. Luto das crenças que nós tínhamos em relação à pessoa, luto das expectativas, luto da relação como a conhecíamos, luto da nossa própria identidade, da identidade do outro, porque agora temos mais uma experiência, mais uma bagagem que carregamos connosco. Portanto, mesmo que não seja o fim da relação, e por isso não exista o luto da relação propriamente dita, há o luto daquilo que efetivamente vai mudar e da relação como ela era antes. E portanto, como todos os lutos, é natural chorar, é natural sentir raiva, tristeza, tudo isso. Pronto, acho que isso é muito importante também e faz parte do processo de superação. E portanto, sendo um luto, é uma fase também em que precisamos muito de apoio, precisamos de pessoas que nos façam sentir bem à nossa volta, pessoas que nos deem segurança, pessoas que nos digam que vai correr tudo bem, que vão estar sempre lá. Precisamos de ativar, no fundo, a nossa rede de suporte. E é muito importante que nesta fase nos sintamos apoiados, por isso é que também queria trazer aquela questão da vergonha de contar e da vergonha de querer superar e perdoar. Portanto, é muito importante que a nossa rede de suporte também nos apoie nesta decisão, se for essa a decisão que queremos tomar. Para além disso, obviamente, também trabalhar a autoestima, porque o impacto na autoestima de uma pessoa, de uma traição, é gigantesco. É um acontecimento, no fundo, que abala todas as nossas estruturas internas, a forma como nós nos vemos, as nossas inseguranças. Se nós escolhemos sair desta relação e procurar outras relações mais tarde na nossa vida, a traição nesta relação atual vai ter impacto em relações futuras, como é óbvio, portanto, no fundo, nós precisamos de trabalhar muito esta autoestima e de enquadrar muito bem esta traição na nossa vida e na nossa história, e a nossa rede de suporte também vai ser muito importante nesse sentido. E por isso, para além do meu abracinho mais abracinho que existe no mundo para esta ouvinte, que espero estar mais quentinha neste momento, eu queria dizer que é possível superar sim, através de todas estas ideias e sugestões que já fui deixando e reflexões também, mas também lembrando que o papel do psicólogo é exatamente este, né? Que é ajudar as pessoas a lidar com estes processos de luto, a reconstruir relações que sofreram estes abalos e dotá-las de ferramentas que as ajudem a lidar com a dor, que as ajudem a lidar com os problemas e os desafios, e que, portanto, tanto em terapia de casal como em terapia individual, me parece fazer muito sentido procurar reconstruir novas dinâmicas. Portanto, a minha sugestão, a minha maior sugestão vai para a procura de ajuda, seja em casal, porque já percebi que ainda estão juntos, seja individual. Portanto, procurem ajuda, isto é um fator imprescindível para superar um momento destes, sem dúvida nenhuma. E rodeia-te muito das pessoas que gostam de ti, comuniquem muito sobre o que aconteceu, mas comunicar da forma certa, como já vimos, não é? Comunicar de forma eficaz, com foco naquilo que podem corrigir, naquilo que a traição significou e não no que não importa assim tanto. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado, espero que vos tenha feito refletir um pouquinho mais além do que aquilo que costuma ser o normativo e o convencional sobre a traição. Volto a reforçar que nada do que foi dito aqui é uma desculpa ou uma justificação para trair, é só uma forma de ver o tema que é tão complexo e tão humano e que nós precisamos mesmo de desconstruir. E portanto, independentemente de ser um sim eu perdoo ou um não senhor Deus me livre, a traição precisa de ser falada. Portanto, olha, não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas reflexões sobre este tema, de partilhar comigo também se isto já vos aconteceu em alguma das vossas relações e, claro, como é que isso correu, e partilhem as vossas histórias para que eu possa continuar a trazer conteúdo como este, e para que eu possa continuar a fazer este nosso humilde podcast. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!